que nós chamamos de granulação exuberante, que em resumo é o excesso de tecido e granulação, e o queloide, que também é um fator que é considerado como um distúrbio da cicatrização. Distúrbio, tá bem? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter dois distúrbios, né? A granulação exuberante, que é o excesso de tecido de granulação, e o outro é o quê? É o queloide, tá bem? São os dois distúrbios da cicatrização que normalmente pode vir a acontecer. A granulação exuberante é o excesso de tecido de granulação. O que é o tecido de granulação? Tecido de granulação é novos vasos sanguíneos, que é a neovascularização, e o quê? E excesso, vamos dizer assim, vamos colocar da seguinte forma, novos vasos sanguíneos e fibroblasto. Isso. E fibroblasto vai produzir o quê? Colágeno. Então, é o que você vai observar, tá bom? Enquanto que no queloide nós vamos ter o quê? O excesso da produção de colágeno, tá bem? Deflagrando, então, o que nós chamamos de queloide, tá bem? Então, o queloide nós temos lá um excesso de fibroblasto que vai produzir o quê? O acúmulo excessivo de colágeno, deixando essa cicatriz um aspecto lisinho, né? E ressaltados acima da epiderme, tá bem? Então, aí nós temos ali queloide, né? Queloide, sempre uma cicatriz mais lisa e sempre acima da epiderme, tá bem? Então, aqui nós temos, ó, cesariana, né? Nós temos um queloide, formação de queloide. E assim, às vezes se retira o queloide e volta. Isso aqui eu tenho acne, né? Era um indivíduo que tinha acne e acabou que ele tinha uma tendência a desenvolver queloide. E aí, o que acontece? Nos locais onde tinha o acne, acabou formando o queloide. Isso aqui às vezes se retira cirurgicamente, mas pode voltar a se desenvolver novamente. Aqui novamente o queloide, né? Queloide também, aí eu deixo um alerta com relação ao quê? A colocação de brinco, né? Onde o pessoal às vezes na farmácia acha que é bem simples, né? Mas pode acontecer o quê? Desenvolvimento de queloide, tanto no lóbulo auricular, como em outras regiões. Em outras regiões piorou ainda, por quê? Legalmente, de acordo com a RDC 44, entendeu? Nós podemos aplicar apenas o quê? No lobo auricular, certo? Em outras regiões, aqui está totalmente errado. Está errado por quê? Não é porque a pessoa desenvolveu o queloide. Legalmente, você não pode aplicar em outros locais. É só apenas o quê? No lobo auricular. Se formou um queloide ali, pronto, ela pode falar que não, foi por conta do brinco, etc e tal, e você ter que reparar isso ao paciente, tá bom? Então, a gente deixa o alerta, só faça o que está o quê? Legalizado, tá bem? Bom, com relação ao queloide, aí tem vários pontos de interrogação, né? Sabe-se que a raça negra há uma tendência a desenvolver queloide. Como o nosso país é um país miscigenado, né? Então, é sempre importante quando você vai colocar um brinco, né? Ou quando, às vezes, de repente, você estiver na estética trabalhando com algum procedimento, se tem, alguma vez, formou queloide. Tá bem? Por quê? Ninguém sabe a gênese, né? A formação do queloide, o que se trata. Mas sabe-se que nós temos falhas no mecanismo de inibição do fibroblasto. Então, aqui está o fibroblasto. Ou seja, lembra que ele vai ser estimulado, ele vai proliferar e produzir colágeno. Muito bem. Depois, ele para a sua produção de colágeno e começa a produzir o quê? Enzimas como colagenase e metaloproteinase para degradar o quê? O excesso de colágeno e de matriz extracelular.
Então, ninguém sabe se é falhas no mecanismo de inibição, como, por exemplo, o fator de crescimento transformante beta, ele é um fator inibitório para o fibroblasto, assim como os esteroides, ou seja, os corticoides endógenos. Tá bem? Então, ninguém sabe se é falha no mecanismo de inibição do fibroblasto ou o excesso da sua o quê? O excesso de fatores de crescimento, ou seja, da sua hiperestimulação pelos fatores de crescimento. Ou ainda, falhas no mecanismo de produção do quê? Genético mesmo do indivíduo, da produção de colagenase. Ou seja, ninguém sabe se são falhas no mecanismo de inibição, que é realizado por próprios fatores de crescimento, como, por exemplo, o fator de crescimento transformante beta ou corticoide, ou se é pela hiperestimulação dos fatores de crescimento produzidos na cicatrização e reparo. Tá bem? Ou ainda, falha no mecanismo de produção de enzimas que irão degradar o excesso de colágeno. Mas, de maneira geral, o que se sabe? Que eu tenho uma produção excessiva de colágeno por conta disso. Por quê? O fibroblasto ou ele é hiperestimulado ou tem falhas no mecanismo de inibição. Até mesmo, né, no contato com a matriz, com a própria matriz extracelular, que teria o efeito inibitório nele. Certo? Então, dessa forma, leva-se, então, à formação do queloide. Então, eu tenho lá a célula epitelial, né? Então, um dos mecanismos que a gente tem é o quê? Para inibir, né, é o quê? O próprio contato com a própria matriz extracelular. Ok? Outro, fatores de crescimento inibitórios, ou seja, queriam promover a transdução de sinal e inibir. Falou, ó, fibroblasto, para de produzir fibras colágeno. Matriz extracelular também, ó, integrando, para de produzir fibras colágeno. Tá bem? O corticoide, vamos colocar aqui, né? O corticoide estaria atuando, né, no núcleo, falando, ó, para de produzir. Então, a gente não sabe ao certo quais são os mecanismos, né, que levam à formação do queloide. Mas já sabemos também que a interação célula-célula, célula-membrana basal também interfere. O que eu quero dizer? Quando eu tenho, então, a multiplicação celular, vai se multiplicando a reepitelização, chega um momento que reepitelizou. Então, aquele contato célula-célula e célula-membrana basal sinaliza para a célula, fala, ó, para, né? Porque já aconteceu o processo de reepitelização, tá bem? E aí o glicocorticoide, né? O glicocorticoide, às vezes, é o tratamento de escolha, primeiramente, né? Trabalhar com o glicocorticoide. Por que o glicocorticoide? Porque o glicocorticoide, ele vai atuar onde? Lá no núcleo. Vai atuar onde? Na transcrição. Então, ele vai lá e vai inibir o quê? A transcrição do gene para produzir colágeno. Então, vai suprimir, tá bem? Vai suprimir o gene da produção de colágeno. E vai induzir o quê? O gene da produção de colagenase, certo? Então, eu paro de produzir e vou degradar o excesso que foi produzido, tá bem? Então, aí só mostrando alguns esteroides, né? É o receptor tipo 4, é nucleofílico, sempre eu reforço isso aqui para a gente entender que é na transcrição. Então, pode estimular alguns genes, como o gene da colagenase, inibir outro, que é o gene do quê? Do colágeno. Então, eu paro de produzir colágeno e aumento as enzimas que vão degradar o excesso, tá bem? Então, dessa forma, tá lá, glicocorticoide no núcleo, estimulando os genes, por exemplo, da gene da colagenase, e impedindo ou inibindo, suprimindo o gene, por exemplo, da produção de colágeno. Consequentemente, você vai diminuir a produção, diminuir o queloide, tá bem? De que forma? Impedindo a transcrição também de fatores de crescimento, também. Então, eu posso suprimir o gene da produção, né, de colágeno, estimular o gene da produção de colagenase e outra coisa, suprimir, principal, fatores de crescimento, tá bom? Dessa
forma, quando você utiliza, né, que eu já sei, o que é o queloide? É o excesso na produção de colágeno no próprio fibroblasto. Então, o corticoide vai fazer o quê? Vai diminuir os fatores de crescimento. Se vai diminuir os fatores de crescimento, vai diminuir o quê? A estimulação do fibroblasto. Consequentemente, diminui a síntese de colágeno. Outro fator, ele vai estimular o fibroblasto a produzir colagenase. E a colagenase, o quê? Degrada o excesso de colágeno. Tá bem? Nós temos, inicialmente, os corticoides, uma classificação tópica, onde eu tenho ele leve, moderado, potente, mais potente e hiperpotente. O leve é a hidrocortisona. Tanto é a hidrocortisona que ela pode ser prescrita para... O farmacêutico pode prescrever ela, porque ele é um MIP. Aí depois nós temos os contágios. Aí a partir do momento que você tem a triancinolona, tem ação moderada, você tem a betametasona, tem ação potente, você tem a dexametasona mais potente, e você tem o clobetasol e o alobetazol, que são hiperpotentes, né, que às vezes é utilizado nessas situações, assim como a dexa e a beta podem ser utilizados. Então, a princípio, o médico às vezes trabalha com o creme dermatológico, com o hiperpotente. Às vezes não funciona, ele trabalha intralesionalmente, ou seja, aplica na lesão, no próprio queloide, o que? O glicocorticoide. Tá bem? Então, aqui nós vamos ver a aplicação da betametasona intralesionalmente. Para quê? Para diminuir, né, os fatores de crescimento, consequentemente, vai inibir, né, a produção de colágeno, vai inibir os fibroblastos, diminuindo a produção de colágeno, e vai aumentar a produção de colagenase. Consequentemente, a tendência o quê? É de diminuir, tá bem? Às vezes se utiliza o quê? Placa de silicone. Quando a pessoa às vezes já tem uma tendência, etc e tal, vai submeter a um processo cirúrgico, aí se trabalha às vezes com o quê? Com placas de silicone. Pô, professor, mas o silicone é inerte. Sim, né? Então aí você tem o Quelocorte, que é um gel siliconado. Aí você tem as plaquinhas de silicone que são aplicados. Qual que é o objetivo? Você aplicar o gel de silicone e fazer aquele contato, né? Ou seja, o contato da matriz extracelular, o contato da célula, célula membrana basal. Então, ou seja, vai se multiplicando, vai produzindo, chega um momento que o próprio, vamos dizer assim, o contato com essa substância inerte vai sinalizar o quê? Para a célula, fala, ó, para o fibroblasto e para a célula, para o epitélio, ó, para de produzir fibroblasto, para de produzir colágeno. Entendeu? É um processo aqui de sinalização. Então, você coloca lá uma substância inerte, que é o gel de silicone. Qual que é o objetivo? Sinalizar negativamente, falar para a produção de colágeno, para a produção de matriz extracelular. Esse é o objetivo da utilização das plaquinhas de silicone inerte. É a sinalização celular. Tá bem? E você tem uma outra que é a Contractubex, né? Que o mecanismo de ação dela não está muito explicadinho, né? Que serve para essas finalidades. E a granulação exuberante? O que a granulação exuberante vai fazer? É debridamento. Debridamento que pode ser cirúrgico ou enzimático. Enzimático, tá bem? Cirúrgico ou enzimático, tá certo? Então tá lá, Contractubex, né? Tem o microfone aberto. Isso. Isso. Então tem vários extratos que são utilizados ali e eu tenho a heparina sódica, né? Que facilita o fluxo sanguíneo e facilita também a hidratação, assim como a lantoína, né? Que tem um efeito suavizador no processo. Tá bem? Bom, com relação ao queloide, alguma dúvida? Não, tá ok. Para mim tá ok, né? Ok? Tranquilo. Tranquilo. Então, o que eu